Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Esteja você me ouvindo no YouTube, no Spotify ou no Clube do Livro no Discord, seja bem-vindo novamente. Desta vez quero falar com vocês sobre quebrar a quarta parede e algumas implicações relacionadas a este tema, visto que é uma técnica capaz de potencializar algumas produções artísticas e literárias. Mas, antes de fazê-lo, creio que seja pertinente esclarecer o que seria essa tal quarta parede para aqueles que certamente já devem ter visto e experimentado em alguma obra, mas nunca tinham tido contato com o termo. Para falar de quebrar a quarta parede, é quase impossível não referendar um dramaturgo alemão que se notabilizou justamente por fazê-lo e criar uma nova possibilidade de interação e entretenimento. Refiro-me a Bertolt Brecht. Se há alguém que realmente merece alguma notoriedade neste assunto, sendo fonte de inspiração direta para a utilização da técnica em basicamente todas as abordagens artísticas que fazem algum uso textual e cênico, certamente é ele. Mas o que seria a tal quarta parede? Bem, se imagine assistindo um filme ou lendo um livro. O que você pode perceber nesta cena, na imagem mental que você criou? Quais são as características espaciais dela? Neste ponto, algumas coisas eu preciso enfatizar. Primeiramente, a forma onde tais obras são representadas. Um filme, por exemplo, é exibido provavelmente aí em sua TV, dentro de uma caixinha, restrito e interno a ela, certo? Com o livro e o texto, também temos o limite da página e das bordas, e como o filme, nada escapa ou salta para fora das 4 bordas que delimitam esta caixa. Esta é uma maneira de pensar no número 4. Mas imaginar e compreender a quarta parede é ir muito além disso. É ter a percepção de que existe a caixa, mas também que existe quem a observa. Temos a caixa, aquilo que contém uma exibição, e temos o observador, aquele quem aprecia e se envolve com o conteúdo. Entre estes dois polos existe uma dinâmica, mas entre eles existe uma barreira. E é aqui que entramos de fato no reconhecimento da parede, o reconhecimento de que, entre aquilo que exibe e aquilo que observa, há uma passividade em suas ações. Eles, o sujeito e o objeto, estão separados, divididos, e não fazem parte um do mundo do outro, embora tenham como função fazer algo em virtude da existência do outro. O que é exibido quer ser visto, e quem observa necessita de um objeto para observar. Mas, entre isso, há um anteparo invisível. Há algo que divide duas realidades, seus dois mundos. Quem faz a leitura de um livro ou assiste um filme, o faz de forma também passiva. Confuso? Vocês podem me perguntar, mas Corvo, quem está lendo está agindo. Então, como é que é isso? Uma passividade em ação? Bem, sim, quem está lendo está agindo. Mas não é essa atividade e passividade a qual me refiro. Explico. Esta passividade que emprego aqui, emprego no sentido de esclarecer que não podemos estabelecer uma atividade no mundo onde acontece o filme ou o texto, por mais que assistamos ou leiamos. Não somos agentes neles. Eles estão atrás de uma parede a qual não podemos penetrar ou alterar, e vice-versa. Isso ocorre com o livro e o filme. Há uma barreira que impede os mundos e os personagens de estabelecerem um contato conosco, um contato direto. Obviamente,
nos emocionamos e podemos nos identificar com muitas coisas que lemos ou assistimos. Mas não é a isso que me refiro. Refiro-me ao fato de não podermos entrar em contato real, em tempo real e orgânico, com o que se passa neste outro mundo. Há o livro e você, e uma parede que impede que você entre neste mundo. É desta parede que estou falando. Quando falamos em quebrar a quarta parede, falamos em quebrar essa fronteira. É disso que estamos falando. Mas, Corvo, isso é realmente possível? Claro que sim, meus caros. Parcialmente. Obviamente não podemos entrar no mundo do filme. Não se estivermos em plenas faculdades mentais e a sanidade em dia. Mas, ainda assim, podemos estabelecer um contato com ele, ao quebrarmos a parede. E isso é feito com uma técnica, muito influenciada justamente por Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, o alemão, como podem imaginar, teve um background de carreira voltada principalmente para o teatro. E é daí que vem a sua ousadia. Cenicamente, o que seríamos sem um teatro? Pensem. O que seríamos sem o teatro? O que seria o cinema sem o teatro, não é verdade? O teatro não é somente um palco para grandes épicos, mas é também palco extremamente fértil para a criatividade. E foi principalmente nele que surgiu a ideia de quebrar a quarta parede. Quebrar o tradicional modelo de atores interpretando uma peça, apenas reproduzindo textos com uma plateia completamente alheia ao que acontece. Bertolt Brecht nos inspirou maior ousadia. Por que os atores não poderiam, mesmo dentro dos seus papéis, encarnando a consciência das personagens que interpretam, estarem cientes da presença de uma plateia? Já imaginou acompanhar a Pantera Cor-de-Rosa em uma de suas peripécias, dar uma gargalhada em virtude de algo cômico que ela fez e a personagem, sem sair dela, olhar para você e abrir um sorriso? Isso, meus caros, é um exemplo da barreira sendo rompida. Os mundos se misturando e entrando em contato. A Pantera está ciente de que você, telespectador, existe, e ela, quase que esquizofrenicamente, sai do seu mundo original, do seu estado de consciência mais frequente e vai até você, reagindo ao seu sentimento. Depois, ela retorna, para continuar com o texto original e a forma lógica de funcionamento onde ela está inserida. Contraventor e lúdico é o movimento de quebrar a parede, e quase sempre muito mais satisfatório quando ele é imprevisível, algo que o teatro é maravilhoso para proporcionar, seu verdadeiro diferencial. Em minha concepção, enquanto um apreciador de arte, o teatro é o verdadeiro Olimpo. O Olimpo criativo de atores, atrizes, diretores, roteiristas e produtores. A quebra da quarta parede é algo que vemos acontecer muito com um personagem da Marvel, por exemplo, que é o Deadpool. É algo bastante frequente em seus quadrinhos, ele, de repente, interromper a continuidade do roteiro para falar com o leitor, fazendo uma piada ou falar até de personagens que não fazem parte do seu universo. E, no caso de Deadpool, é interessante como a ruptura da quarta parede é algo que inclusive amplifica suas próprias características individuais, servindo para demonstrar como a psique do personagem funciona. No mundo dos animes japoneses, não raro vemos a técnica sendo empregada também e com objetivos pedagógicos. Um exemplo bastante comum que posso dar, por exemplo, é de Goku, protagonista do muito popular anime do gênero Shounen, Dragon Ball. A Toei, empresa detentora dos direitos e produtora dos episódios do anime, sempre colocava Goku para conversar no fim do episódio, com quem estava assistindo,
ou para ensinar alguma coisa para crianças, ou mesmo para lembrar de alguma coisa importante que está acontecendo na trama, lembrando quem está assistindo. Ou seja, ao fazer isso, Goku está ciente de que você existe e que você está assistindo a ele. Nestes momentos, ele quebra a quarta parede, faz o que tem de fazer e volta no episódio seguinte para o seu próprio mundo que funciona de acordo com as regras estabelecidas nele. Já imaginaram uma peça de teatro programada, com roteiro e tudo, onde de repente uma personagem pinça alguém da plateia e este, simbioticamente, passa a incorporar e ser parte dela até o fim? Quebrar limites, romper com a ordem das coisas, desafiar um paradigma. Muito mais do que uma ousadia criativa, quebrar a quarta parede pode ser compreendida como uma tentativa de olhar o mundo com outros olhos. A quebra da quarta parede é interessante principalmente pela sua característica de imprevisibilidade. Uma quebra programada pouco tem a contribuir, de fato. Já uma quebra que estabelece alguma caoticidade, mas que usa o caos como forma criativa, ou seja, para adicionar novos elementos à trama ou às emoções do leitor ou telespectador, é algo simplesmente formidável. E é justamente este fato que me levou a criar este pequeno papo de corvo, para falar sobre a quebra da quarta parede. Para fazer uma provocação acerca do fato dela, se seria naturalmente algo interessante ou positivo. Como para toda técnica, acredito que há sempre um bom e um mau emprego. Há contextos onde ela se faz pertinente e onde ela não é compatível, que não acrescenta em conteúdo. É esta provocação que quero fazer. Toda técnica não tem a princípio um valor intrínseco. O valor aparece justamente a posteriori, no uso que fazemos dela. No caso da quebra da quarta parede, considero um mau uso quando rompemos a parede sem um impacto de relevância. Ah, então o objetivo é chocar, corvo? Não, não se trata disso. Chamo de relevância, de impacto de relevância, aquilo que é capaz de agregar, sem a menor necessidade de chocar. E se pararmos para pensar, o uso da quebra da quarta parede sem impacto de relevância acontece com certa frequência. Ora, romper a parede já não tinha nos seus primórdios, como principal motivação, algo de ousado, algo de impactante? Não seria este um objetivo e motivação originária ao se pensar em romper com a ordem de funcionamento de um texto? Há muitos usos da quebra da quarta parede que considero relativamente inférteis. É quando o uso ocorre sem que haja realmente uma potencialização, na minha opinião, daquilo que o texto original e a forma original de narrar uma história, aquela que faz com uma parede, já fornecia. Se um modelo já oferece elementos suficientes, a introdução de uma nova técnica não é capaz de apresentar um diferencial ao que ele estava apresentando, qual o objetivo do uso então? Simplesmente estético? Pessoalmente, acho que a quebra da quarta parede é uma técnica muito valiosa por uma série de questões, mas me desagrada bastante quando ela é usada apenas para preencher espaço, como se diz no popular, para encher linguiça, para criar aquela barriguinha em uma apresentação. Detesto tal banalização, afirmação que certamente fará vocês cogitarem de imediato que o excessivo uso da quebra da quarta parede é algo que também me desagrada profundamente, podendo provocar até uma reação aversiva da minha parte, interrompendo um filme ou uma leitura, com o risco sério de não retomá-la. E minhas razões são particularmente simples para isso. Imagine você, atencioso lá com o seu filme que tanto queria assistir, ou envolvido na leitura super intrigante de uma história, e de repente
aparece algo que não soma nada e apenas lhe interrompe. Entendem o que eu quero dizer? Sentiram o incômodo ou desprazer? O mau uso da quebra da quarta parede, quando ela não acrescenta nada, pode provocar tal sensação. Seria como aquele cara chato que grita no cinema ou aquele mala que interrompe tua leitura com música alta, justo naquele momento clímax, que você já até tinha esquecido do mundo à sua volta, tal o seu grau de envolvimento. Não se deixa nada de relevante no lugar, só a poluição. Nada que realmente acrescente para a narrativa e ambientação da obra que você estava degustando, apreciando. E acreditem, isso é bastante comum em quem faz o uso da quebra da parede. Infelizmente, a banalização do uso leva muitos a empregarem a técnica de modo a conseguirem apenas nos perturbar às custas de um exibicionismo barato. Acontece, por exemplo, em momentos quando o autor ou diretor quer aparecer mais que as personagens. Mas há empregos excelentes também, é claro que há. Um exemplo do conceito da parede sendo trabalhado conceitualmente no cinema, com bastante perspicácia, é o filme O Show de Truman, The Truman Show. Avalio que o conceito norteia consideravelmente o que aquele filme representa e vejo na condução adotada uma ótima postura no sentido de deixar o show ser de quem ele realmente precisa ser, de Truman e, principalmente, nós. É o nosso envolvimento que deve crescer, e caso aconteça uma quebra da parede, ela deve acontecer e servir apenas ao propósito de causar um envolvimento emocional ainda maior da nossa parte. E aí sim, meus caros, esse é o bom uso, o uso de fato inteligente da quebra da quarta parede, em minha opinião. É quando ela é utilizada para amplificar a sensação emocional que temos ao nos sentirmos parte de um mundo ou próximos de um personagem, tornando esta aproximação quase algo íntimo. Isso é algo poderosíssimo e que demanda um bom tato e manejo na aplicação da técnica. E obviamente demanda que, originalmente, o texto base seja algo que também permita tal engajamento afetivo do leitor ou telespectador. Porque se o texto original for ruim, dificilmente o uso da técnica cumprirá este ganho que acredito ser, em minha opinião particular, o mais notório na sua aplicação. Tendo citado Deadpool aqui anteriormente, algum ouvinte mais atento poderia me questionar: mas Corvo, tu citaste Deadpool e citaste a nossa perturbação, interrupções como algo negativo. E ele faz isso. E é muito engraçado e legal. De fato, mas não se deve confundir. Eu sempre me referi à interrupção que empobrece o conceito, aquela que não introduz nada realmente enriquecedor e interrompe simplesmente por interromper. Deadpool certamente pode ser irritante às vezes, mas lembram que eu também disse que há, no rompimento da parede, algo que potencializa as características dele? E é aí que está o X da questão, meus caros. E como até para ser irritante, o bom uso da quebra da parede pode ser interessante. Quando a parede se rompe, e com bastante frequência em Deadpool, o que temos é a sensação de que tal quebra está concomitantemente reforçando o próprio estado mental da personagem. Deadpool convive com efeitos colaterais causados pelas mutações que sofreu, algo que inclusive leva-o a ter episódios esquizofrênicos, rompões de humor e surtos. E a quebra da quarta parede se encaixa como uma luva na personagem, porque ela dialoga e ilustra diretamente tal fato. O afastamento do princípio de realidade típico no funcionamento de um sujeito psicótico está de acordo com os princípios os quais a quebra da quarta parede está associada: romper com a ordem, inserir o imprevisível, se afastar de um modelo único e engessado. Rob Liefeld e Fabian Nicieza tiveram um excelente insight quando desenvolveram a personagem.
encontraram para ele uma técnica que não apenas potencializou seu comportamento, mas que fez com que nós, leitores, a cada maluquice quebra da quarta parede, o sentíssemos de maneira mais forte. E este é o ponto, meus caros. O uso o qual acho de extremo bom gosto na quebra da quarta parede, que é quando ela nos faz sentir com mais intensidade aquilo que os limites de um modelo mais fechado não é capaz de proporcionar sozinho, que quebra com uma visão limitada de como acreditamos que as coisas deveriam ser representadas e escritas, e que coloca em nós uma pulga atrás da orelha, nos deixa mais cientes de que um filme, mundo, personagem ou texto podem ser muito mais do que nossa consciência e percepção particular acredita que eles sejam. Ser algo alienígena e louco é pouco ou nada efetivo se é introduzido apenas para ser diferente. A existência do alienígena, do louco, só de fato se faz sentida e interessante na medida em que, com o contato com uma realidade que anteriormente desconhecíamos, por despertar em nós a capacidade de sentir além dos limites anteriormente expostos, influencia também o fato de podermos olhar para o lugar que anteriormente estávamos, de uma forma mais reflexiva e pedagógica. Precisamos da diferença principalmente por isso, porque é justamente no choque com a diferença que tenho uma compreensão mais profunda daquilo que eu julgava ser, pertencer, estar inserido. A luz, sem as trevas, é tão cegante como a mais profunda escuridão. Para compreender a luz e os seus significados mais profundos, a existência das trevas é pedagogicamente muito importante, pois o contraste entre ambas promove um maior esclarecimento. Para entender um modelo cinematográfico ou literário, este choque e rompimento de paradigmas são igualmente importantes, pois ajuda-nos a compreender mais profundamente, de forma mais esclarecida, o lugar onde estávamos e como pensávamos e o que nos impedia de pensar para além do que conseguíamos. E certamente a quebra da quarta parede, no momento em que se passou a ser mais utilizada na dramaturgia, foi algo que promoveu isso, e não à toa, ampliou e muito nossas formas de entender cinema, televisão e literatura. É isso, meus caros. Por hora é só. Um abraço do Corvo e até a próxima.